Depois de um baita trabalho ano passado para começar esse podcast, é com muita alegria que eu falo para vocês que o primeiro patrocinador do nosso podcast é a Liquids. Quase toda vez que eu tinha um treino forte de corrida ou natação, eu passava o resto do dia me sentindo atropelado. Juro, era um baita cansaço, falta de foco, sei lá, uma moleza, era ruim. E eu não sabia muito bem porque eu tava me sentindo desse jeito, até que eu descobri que muito provavelmente eu tava perdendo eletrólitos durante o treino no suor e eu não tava conseguindo repor ao longo do dia. Foi justamente nesse momento que eu conheci a Liquids. A Liquids é uma solução de eletrólito para atleta que tem zero açúcar, é feito com água de coco orgânica e tem 3 vezes mais eletrólito que o isotônico padrão. Na prática, ele repõe todos os eletrólitos vitais para a gente conseguir ter um bom dia de trabalho depois do treino. Eu sou embaixador da marca e junto comigo são 70 outros criadores de conteúdo, e entre os sócios e investidores você vai encontrar pessoas tipo Thiago Vinhal, que é o maior triatleta que a gente tem hoje no Brasil, e o Bernardinho do vôlei, que, dispensa apresentações. Eu curto muito o produto e eu tenho usado ele todos os dias, literalmente. Se você quiser fazer um teste, acessa o site deles, liquids.com.br/guimonteiro, e compra antes de acabar o estoque. Da última vez o estoque deles acabou em 3 dias, então assim, eu acho que vale a pena você fazer esse teste e eu não perderia muito tempo no seu lugar para comprar. Então acessa lá, liquids.com.br/guimonteiro, faz o teste e depois me conta o que você achou. E aí, bem-vindo a mais um episódio do GMcast. O episódio de hoje foi com meu amigo Vini Saraiva e ao longo do papo a gente passou por 3 pontos principais. O primeiro deles, a história dele no esporte. O segundo deles, a gente falou sobre algumas provas específicas, especialmente a prova de triatlon 70.3 que ele fez aqui em São Paulo. E por fim, a gente falou sobre produção de conteúdo. Como ele encara isso e como ele tem feito para produzir algum dos conteúdos mais bem produzidos e editados, sei lá, é da hora, do TikTok e do Instagram. Fiquem agora com meu amigo Vini Saraiva. Vini, prazer falar aqui com você, cara. Você é um dono de algum dos conteúdos mais aesthetic do TikTok e do Instagram. A gente vai entrar sobre isso em algum momento. Mas inicialmente, muito obrigado por estar aqui no papo, cara. É um prazer. Pô, valeu, Gui. Valeu pra caramba, cara. Te acompanhei lá no TikTok. E muito recentemente a gente conheceu, hein, velho? Bem legal. Foi Cara, uma baita demorou. surpresa comparecer num evento bem inesperado. Surgiu uma baita amizade aí, velho. Fiquei bem feliz. Que da hora, fiquei feliz também. A gente fala sobre esse evento porque esse evento foi interessante. Foi a primeira vez que eu corri mais de 1 quilômetro naquela velocidade. E eu É acho que verdade. tem bastante a ver com tanto o meu quanto o seu desenvolvimento no esporte. Mas antes da gente entrar nessa área de esporte, eu quero entrar na etapa de Vini, vida Uhum. pessoal, da onde veio, o que faz, pra onde vai. Então, vamos olhar pra trás aí na tua vida, quais são os pontos que se conectam, os principais pontos que se conectam pra trazer o Vini que tá aqui na minha frente, vai desde a infância, vai bem extensivo. Boa, legal, Gui. Cara, sou de São Paulo. Sempre morei aqui em São Paulo. Quando jovem, quando bem pequenininho, fiz bastante aula de natação. Sempre fui um cara que gostou de fazer alguns esportes aí. Eu era aquele cara que eu me enganava em todos os esportes da educação física, mas eu não era muito bom em nenhum, sabe? Então, mas era uma coisa que me fazia muito bem, assim. Eu curtia, conseguia enganar um pouco de tudo mas nunca fui muito ruim em nenhum. Então, putz, cara, acabei tendo uma experiência esportiva aí bem louca quando eu era criança. Fiz bastante coisa, claro, fiz bastante aula de natação. E legal não, né? Mas é uma coisa que eu acho que muita gente vai se identificar com isso, é que ninguém da minha família praticou esporte até eu. Eu acho que eu fui o primeiro aí da árvore genealógica a correr um 5K, sabe? Isso é engraçado, porque bastante gente tem o pai, os pais, ou irmãos, tios, sei lá. Todo mundo sempre conhece algum parente que já fez alguma loucura. E eu acho que eu Clássico. sou o primeiro que fez essa loucura da minha família, assim, sabe? É, Então é isso, cara. Sempre fui uma criança que sempre nadou, sempre gostei de fazer bastante esporte, mas nunca fui muito bom em nenhum. Até um momento que eu comecei a ir bem na natação, assim, no colégio, quando eu era bem pequeno, com uns 10 anos. Nadava numa academia e tal, e aí o pessoal falou assim, Vini, acho que dá pra gente fazer umas provas de federação tal. Comecei a fazer, só que eu era muito jovem e o que eu queria mais fazer era jogar futebol no condomínio de tarde. Então eu parei de competir a natação num nível um pouco mais dedicado e continuei nadando até os meus 15 anos, mas eu quis jogar futebol de tarde no colégio, então acabou parando aí
um treinamento um pouco mais diferenciado no esporte. E o engraçado, Gui, é que quando eu entrei pro colegial, você tem um pouco mais de noção, assim, das coisas, né? E coisas que são boas para sua vida, coisas que você gosta mais, coisas que você gosta menos, porque até então acho que você vai meio que no embalo, assim, né? Da vida. Tem que ir pro colégio, você vai, tem que ir pra aula daquilo, você vai. No colegial você pega um pouco mais de noção. E os meus 2 melhores amigos eram atletas. Os 2 treinavam no Pinheiros, e um era atleta de judô, o outro de saltos ornamentais, e eu falava assim, nossa, cara, todo dia eu perguntava, e aí, como é que foi ontem? Como é que foi o treino de ontem? E aí eles me contavam ali um pouco da rotina, e eu achava o máximo aquilo, assim, sabe? Pô, os caras passaram, sei lá, quantas horas na academia, quantas horas na piscina, no judô, e eu nunca tinha visto aquilo na vida, né? Porque na minha família ninguém teve nenhuma experiência como essa, e eles foram os meus primeiros contatos, assim, com pessoas que se dedicavam um pouco mais ao esporte. Então foi muito legal. Eu também comecei a curtir aquilo e pensar, putz, será que algum dia eu vou conseguir fazer uma coisa parecida, né? Porque já estava no colegial com 16, 17 anos e eu não sabia nem como, sei lá, se eu gostava disso ou não gostava, ou de fazer alguma coisa parecida com aquilo, mas para mim era extremamente interessante. E aí eu entrei para a faculdade, me formei em Relações Internacionais aqui na ESPM em São Paulo. E aí eu decidi entrar para uma equipe de natação da faculdade. Logo na hora que começou, porque eu tinha muito essa ideia, né, dos meus amigos que treinavam pra caramba, e aí eu vi e falei, putz, cara, tem uma equipe na faculdade, vambora, deve ser alguma coisa parecida com aquilo que eles me contavam. Foi uma experiência bem transformadora, assim, pra mim, cara. Entrar numa equipe de esporte universitário. Quando eu cheguei lá, eu cheguei muito empolgado, né, porque era tudo novidade e eu tava com essa vontade, né, de fazer algum esporte junto dos meus amigos, que eu tinha percebido que eles tinham uma rotina assim. E aí cheguei lá, conheci a galera e, para minha surpresa, o pessoal era extremamente dedicado ali na equipe de natação. Eu peguei um ano, cara, em que tinham muitas pessoas muito focadas em ganhar o título que a gente disputava da natação, que era o Economidas. E para mim foi uma baita escola aquilo, porque tinha gente fazendo pós-graduação e uma equipe assim completa de caras e meninas extremamente focadas naquele objetivo. E eu fiquei meio assim, cara, isso é um pouco parecido com aquilo que os meus amigos faziam no clube deles. E eu gostei muito dessa vibe, assim. E eu acho que eu dei um pouco de sorte também, né? De entrar numa equipe em um ano que tinham pessoas muito focadas naquilo. Porque geralmente esporte universitário pode ser de tudo, né, cara? Pode ser a galera que vai só pela farra, pode ser aquele catadão de alunos ali para competir alguma coisa. Mas no ano que eu entrei, na equipe que eu entrei, tinham pessoas extremamente focadas e disciplinadas e eu amei aquilo. Falei, vamos embora, vamos fazer parte disso aqui. Comecei o meu primeiro ano e foi uma baita experiência, porque eu aprendi com todos aqueles veteranos que eram extremamente dedicados, que a disciplina podia gerar situações muito boas no esporte, que se eu me dedicasse, lá na frente eu ia ter uma sensação de superação que eu nunca tinha sentido na minha vida. Então, nesse primeiro ano eu fui aprendendo isso, né, de você se dedicar e você colher um fruto lá na frente, que eu nunca tinha tido assim de maneira tão clara na minha vida, e eu fui me apaixonando. Passei 4 anos extremamente dedicado a continuar tudo aquilo que eu aprendi quando eu entrei na faculdade, nessa equipe, conciliando ali aquela vida maluca de estudos, período integral, treinando num horário extremamente tarde na faculdade, e nadando também. Então foi super legal, tive uma experiência transformadora assim que construiu muitos valores assim para mim, de senso de equipe, de liderança, de conduzir todo mundo para um objetivo maior assim. E o legal do esporte universitário, da natação universitária diferente da natação profissional é que é tudo por equipe, né? Então não adianta nada você se dedicar pra caramba, você não vai chegar a lugar nenhum, assim, basicamente. Você tem as suas medalhas de prova individual, mas o grande tesão do esporte é você ganhar com a sua equipe. Então, e aí isso é engraçado, né? Porque teoricamente natação é um esporte individual.
e você ter esse senso coletivo assim tão grande, foi muito legal, muito legal. Passei esses 4 anos extremamente dedicado e aprendendo com essa disciplina e tal. E eu nunca imaginei que fosse me trazer tantas experiências boas, assim, sabe? Me dedicar, eu poderia ter sido o oposto disso, né? Fazer parte de uma coisa assim na faculdade, de atlética, de equipe e tal. Poderia ter ido para total outro caminho, mas foi pro lado de me apaixonar pelo esporte, assim, no geral, cara. Da saúde. Eu fui pelo outro lado. Essa, essa é a minha origem. Na faculdade eu era, porra, total do outro lado. Eu fiz engenharia aqui na Poli. E, cara, porra, eu passei os 5 anos, assim, do outro lado, assim, dos esportes. Tanto que eu reencontro a galera da faculdade e eles falam, oxe, esse negócio de ser saudável Você, aí, você tá enganando quem, velho? Então, eu definitivamente segui pro outro lado, mas eu lembro de ver a galera da natação da Poli e, assim, a galera era insana. Tipo, juro por tudo, tinha bicho que entrava e vinha falar comigo e falava assim, cara, eu quero entrar na natação ou no polo. A galera falava muito do polo. Porque todo mundo ali é muito gostoso, velho. O que tá acontecendo ali? Se eu entrar ali, eu vou ser assim? E, tipo, tinha essa mentalidade. Tipo, a galera entrava porque eles sabiam que a galera da natação era frito pra caralho. E os caras se dedicavam pra caramba. E eu acho isso muito divertido, de fato, do esporte universitário. E me parece uma boa base. Eu não sabia que você tinha sido introduzido no triatlon, que em algum momento você acrescentou 2 esportes aí pela natação. Esse me parece um caminho legal. Inclusive, eu fiz natação também por muito tempo, mas eu era obrigado a fazer quando eu era criança. Eu achava muito chata a experiência. E aí eu saí tão cedo quanto fui liberado pelos meus pais. E agora que eu cara, voltei, eu eu tô acho que curtindo pra natação, cacete. eu acho que todo mundo tem, eu acho muito saudável você colocar a criança na natação, né, para ela aprender a se defender na água, tal, acho ótimo. Mas esse comecinho quando você é criança parece que é o momento mais chato do dia, assim, né? Você é obrigado a colocar uma touca, entrar na água, é extremamente desconfortável, né, cara? Mas eu colhi bons frutos disso, né? Eu Definitivamente. cheguei para a faculdade assim cru, sabendo nadar, melhor do que não ter feito nada. Então, eu até recentemente fiz um vídeo no TikTok falando disso, assim, Vou eu vi. cara, Bem emocionante, tá? essas aulas chatas de natação me ajudaram bastante a ter, cara, vários momentos inesquecíveis hoje na minha vida com o esporte, assim, sabe? Foi muito da hora esse Então vídeo. foi legal. Foi nesse vídeo que eu descobri que você tinha sido introduzido pela natação. Eu achei divertido. É. E o. E aí, o que acontece na sua vida nesse momento? Vocês chegaram a ganhar o Econo? Você não deu o Pois fechamento ali é, da cara. história. Pois Tá é, todo isso mundo é verdade. aguardando essa resposta. Isso é verdade. A gente foi campeão da Economidas no primeiro ano em que eu Foda. cheguei lá, então foi uma loucura, assim. E aí aconteceu uma renovação na equipe muito grande. Então, vários caras. Porque, pelo que eu entendi, eles estavam construindo a equipe. Eu entrei na faculdade em 2016. Meio que todo mundo, assim, se juntou falou assim: ó, galera, vamos fazer um pacto aqui. Nós vamos ganhar a economia das 2016. E eu cheguei nesse ano, assim, sabe? E aí, a galera 2017, como todo mundo, quando eles tinham ganhado, a equipe foi naturalmente se desfazendo, né? Porque as pessoas se formam e tudo mais, isso acontece. Então, rolaram 2 anos aí de renovação da equipe, mas e aí o objetivo passou a se tornar sempre ficar no pódio do Economidas, e isso foi muito legal, você manter essa chama acesa. E se eu não me engano, no meu último ano, a gente ficou em segundo lugar, que para as circunstâncias daquele momento foi muito bom, assim. Porque natação universitária, esporte universitário tem uma renovação muito grande, né? Às vezes tem um ano que entra um cara que era profissional numa outra faculdade, às vezes não passa 2 anos sem entrar ninguém que faz aquele teu esporte na faculdade e essa dinâmica do universitário faz parte. Mas foi um final muito legal, assim, cara, porque eu saí de lá de um nadador bem assim do beabá para alguém que de fato se considerava um nadador, assim. Eu tive tempos bem legais, consegui sei lá, conhecer a performance no esporte universitário, assim. Foi uma baita experiência. Além de nesses 4 anos eu querer ali meio que
ocupar um espaço de capitão da equipe, que foi muito legal, né? Para você ser esse guardião da renovação da equipe, e um dia você vai sair da equipe da faculdade e alguém tem que levar isso para frente. Então isso foi muito legal, foi uma das conquistas. Então tiveram conquistas aí pessoais, conquista de grupo, e a maior conquista foi fazer com que as pessoas continuassem essa história e tá rolando por aí. Isso é muito legal, cara, isso é muito legal. Eu acho muito da hora. É uma baita preparação, assim, eu vejo, tipo, diretor de modalidade da Atlética, ou alguém que Uhum, toca algum grupo de extensão na faculdade, eu acho que é uma é, baita preparação em um ambiente com baixo risco. Então você tem é isso aí. um alto potencial de aprendizado, de, tipo, liderança, lidar com Uhum. conflitos, porque naturalmente algumas pessoas, sei lá, na sua equipe poderiam falar, eu não quero nadar esse ano, e você precisava dela. Tipo, toda a motivação ali. E é uma baita escola pra, tipo, a vida mesmo. Eu acho que a gente tá no começo da nossa vida, mas eu acho que tanto eu quanto você, nas nossas experiências da faculdade, a gente aprendeu que, porra, ajuda pra cacete. Você entender que as pessoas precisam ser, de certa forma, lideradas e muitas vezes elas vão, tipo, não tá motivada, você vai ter que resolver isso. Algumas pessoas vão, tipo, ter conflito de interesse, você vai poder resolver isso. Então, eu acho essa experiência de capitão muito da hora e eu imagino que ela tenha te ajudado muito, desde então. É muito legal, cara. Eu acho que isso, sei lá, as pessoas entram para várias outras atividades extracurriculares durante a faculdade, e para mim me motivar em uma delas me ajudou a levar a faculdade extremamente a sério e muito melhor com o tempo, assim. Eu acho que o curso pelo curso às vezes não é o que te motiva, e você vai aprendendo assim com o tempo, sabe? É, Demais. Demais. e, E bom, eu não continuar a falei essa parte, história mas do. eu não falei essa parte, mas o que eu fiz na faculdade é que eu fundei a Liga de Empreendedorismo. Então acho que ficou um Pô, gap ali de eu falar que eu tinha ajudado numa modalidade, eu não falei o que eu fiz. Eu fundei a Liga de Empreendedorismo, fui presidente no primeiro ano. Então eu tive toda essa dinâmica de aprendizado ali, de montar o grupo e tal. Então essa parte foi divertida. Mas e a partir daí, o que acontece na sua vida? Você se forma? Você já começou o triatlo na é, faculdade? Em que pé que pois estamos na é, sua vida cara. esportiva? Pois é. Eu me formei na faculdade, e aí eu até tentei continuar nadando um pouquinho, assim, para entender um pouco melhor sobre, sei lá, o que era a natação depois do universitário e tudo mais. Mas também por paixão e querer estar. Era aquilo que eu aprendi a amar, assim, né? Mas aí, logo que eu me formei, entrou a pandemia, então meio que tudo isso enfim, se encerrou. Acabei encerrando esse ciclo da natação. E aí, durante a faculdade, eu já tinha visto algumas pessoas fazendo triatlo. Então, eu fiquei sabendo o que era o esporte. E aí, em algum momento na minha cabeça, eu falei assim: algum dia eu vou fazer isso. Porque eu falei, bom, quer dizer, um terço do caminho andado tá aí. Eu sei nadar, correr. Eu já corri jogando futebol, e pedalar me ensinaram quando eu era pequeno. Então, um dia dá para fazer. E aí, né, durante a pandemia, nesse tempo ocioso aí, né, que a gente ficava em casa e tal, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de se movimentar, competir e tal. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou pegar a bike que tá aqui na garagem e vou começar a correr na rua, que é o que dá para fazer. Então, tinham dias que eu tentava dar uma pedaladinha e tal, tentava correr, e passei aí mais ou menos um ano e meio, é, por conta própria, fazendo meio que esse rolê, assim. Eu nadava porque eu já tinha aprendido bastante a técnica, os treinos e tal. E aí eu comecei a pegar a bike de casa e correr na rua. E, e aí eu comecei a curtir, assim, esse lifestyle. Porque o triatlo, ele é muito sobre você amar um estilo de vida de treino, assim, sabe? Você tem que curtir, e é isso. E hoje, cara, eu amo esse estilo de vida. Então, comecei a gostar dessa dinâmica de separar os treinos e tal, aprender um pouco sobre bicicleta, aprender um pouco sobre corrida, que foi extremamente fascinante, assim, para mim, conhecer outros esportes e tal. E, e aí, depois de um ano meio que nessa, assim, aprendendo, vendo qual é que é, uma amiga minha que trabalhava no Ironman durante a pandemia me chamou para fazer um 3-day indoor. Eles estavam fazendo um triatlo lá no escritório do Ironman. E aí eu falei, cara, não tem alternativa melhor para eu ver qual é que é, né? Porque eu nadava dentro de uma piscina, você ficava fazendo tudo sozinho, né? Por causa da pandemia. Eu nadava dentro de uma piscina, pedalava numa bike estática e corria na esteira.
Então eu falei, bom, não tem como dar errado, né? Não preciso de bike, correr na esteira é de boa. Então fui lá e fiz o 3-day indoor. Foi a minha primeira prova que rolou durante a pandemia. Foi legal pra caramba, eu vi qual é que era. E fui bem, foi legal, curti, troquei de roupa no meio da prova, tal. Isso foi bom por estar num ambiente fechado, assim, cara, não tive receio nenhum de fazer todas essas coisas. E aí curti e falei, cara, acho que ano que vem, acho que daqui a um tempo dá para comprar uma bike. Então fui estudando, continuei tocando essa rotina aí meio que mais ou menos. Eu me consultava muito com o meu antigo técnico de natação para ver mais ou menos o que eu podia fazer, tal. Fui namorando a rotina até que eu falei, bom, vou comprar uma bike e vou comprar um tênis de corrida adequado. Aí comprei uma bike, comprei um tênis de corrida adequado, treinei sozinho. Sozinho não, treinei com o meu treinador da natação para um triatlo sprint. E aí fiz esse triatlo sprint com esse auxílio do meu antigo treinador de natação. Fiz lá com a minha bikezinha que eu tinha acabado de comprar, primeiro tênis de corrida, comprei um macaquinho de triatlo e fiz a primeira prova. E aí foi super bem, foi legal pra caramba, super bem, né? Tive cãibra, derrubei garrafinha. A única parte ok foi a natação, porque eu sabia nadar, e aí eu parava, assim, olhava pro lado, achava a Sabia o que você boia e tava fazendo. continuava nadando. O Então, sprint é quanto? Desculpa. o sprint, a natação são 750 metros, a bike são 20 quilômetros e a corrida são 8. Eu acho que essa prova não era sprint, pensando bem. Eu acho que ela tinha um pouco mais de bike e tinha um pouco mais de corrida. Se não me engano, era 8K de corrida. Então fiz a prova, primeira prova com esse auxílio do meu treinador de natação, primeira bike, primeiro tênis, primeiro macaquinho e tudo. E falei, e aí durante a prova eu ficava muito me perguntando assim, falava assim, cara, isso aqui é um teste, eu tô gostando disso? Eu tava nadando, eu falava assim, eu tô gostando disso? Eu falava assim, cara, eu tô gostando. Aí tava pedalando, sentindo dor, a galera me passando, não sabia o que fazer. E eu falava assim, cara, tem um monte de coisa dando errado, eu tô gostando disso aqui? Aí eu falei, cara, tô gostando. E aí eu percebi que o triatlo ele é uma grande gestão de crises, assim, no geral, porque são muitas variáveis, é uma prova relativamente longa e é quase impossível de tudo dar certo, assim, sempre vai dar alguma coisa dar errado. Então, eu acho que o esporte de endurance, no geral, é uma grande combinação de logística e gestão de crise, assim, cara. E aí eu comecei a entender essa dinâmica, porque até então eu nadava, eu era velocista na natação, então você nem pensa durante a prova, a me dar com essas ocasiões aí e ter que lidar com isso. Aí eu comecei a gostar dessa dinâmica. E aí escolhi uma assessoria de triatlo para começar. E aí foi aí que eu conheci o esporte de verdade, conheci pessoas que praticavam triatlo, entendi um pouco melhor da dinâmica de treino correta, da rotina correta que eu deveria ter para fazer a prova. Foi super legal, cara. Eu acho que essa inserção que eu tive no triatlo foi bem tranquila e é o que eu recomendo para bastante gente que está começando e vem me perguntar assim. Eu acho que vale super a pena você primeiro entender se você curte essa rotina, se você gosta de separar os dias da semana, treinar todos os dias, ter um dia que você vai treinar 2 vezes, tal, por conta, tudo numa boa assim. E se você curte essa rotina, esse lifestyle, aí eu acho que vale a pena você pensar, enfim, você precisa comprar alguma coisa, comprar uma bicicleta, comprar um tênis e tal, porque o triatlo é muito sobre você curtir o lifestyle em si, assim, sabe? O que é bem diferente, eu acho que de vários esportes que dá para você levar como um hobby e fazer de vez em quando, tal. O triatlo é meio, cara, você tem que curtir a rotina no geral. Tem um, tem um campo que eu tenho estudado bastante, eu curto muito, que é tipo formação de hábitos. Como a gente cria hábitos, como que a gente lida com hábitos, disciplina, etc. E isso que você falou, a sua história, ela tem muito a ver com como a gente constrói hábito como ser humano, assim. Eu tava lendo um lugar que fala, a gente primeiro cria a identidade antes de criar, tipo, a rotina. O que significa isso? Tipo, você começou a sua rotina de triatleta antes de ter uma assessoria. Tipo, você criou a identidade de alguém que pedalava, nadava Uhum. e corria.
E aí essa identidade fez sentido pra você e de alguma forma você falou assim, cara, essa é a identidade que eu curto. Que de certa forma é a vibe que você tava falando. Tipo, eu curtia a vibe, a rotina, o lifestyle. Tipo, você se identificou com aquilo. E eu acho que muita gente que vem me perguntar, Gui, como que eu começo a correr, por exemplo? Como que eu gosto de correr? Uhum. E aí é o que eu sempre falo, tipo, cara, identifique-se como corredor. Você quer se identificar como corredor? Essa é a vibe que você quer. E tem vários tipos de corredores. Tipo, você pode se identificar como corredor de dia de sol. O que é isso? Ah, Isso dominguinho, aí. porra, solzinho, meter uns 5K ali, me divertir. Beleza, essa é a sua identidade. Então eu acho que, de certa forma, esse é o modelo, assim, de como construir hábito pra começar em qualquer esporte e várias coisas no geral, assim. Eu acho que você seguiu um caminho incrível, bem natural, antes de chegar na assessoria e começar uma pancadaria. Porque, assim, acho que tem vários caminhos da pessoa se iniciar no triatlon, né? Tem a pessoa que acha o lifestyle legal, tem a pessoa que acha extremamente emocionante fazer um triatlo longo, que é o Ironman ou meio Ironman. Tem muita gente que faz uma promessa, tem muita gente que coloca isso como um grande desafio, mas eu acho que o caminho mais tranquilo, assim, para a pessoa que está com essa dúvida e está querendo começar, é experimentar a rotina, ver se é isso, se você se vê fazendo isso. E às vezes não encaixa, às vezes no momento de vida que você está não encaixa, tal, não é tão prazeroso quanto poderia ser, e você encaixa em algum outro momento. Às vezes você escolhe, por exemplo, a corrida, que é uma outra rotina, uma outra dinâmica e tal. É, mas eu acho que é muito legal, assim, você fazer esse teste. E assim, cara, eu comecei assim também porque eu tinha zero informação do que fazer, assim, sabe? Eu nem sabia que existia assessoria, eu não sabia como procurar uma assessoria, assim, como que eu avalio isso, como que eu chego na conclusão que eu devo escolher essa assessoria ou não, quando é o momento de entrar na assessoria ou não. Então eu fui com bastante calma, assim, para tomar essa decisão, escolher uma. E eu acho que valeu super a pena, cara. Assim, eu me dei super bem com esse meu primeiro contato de assessoria, meu primeiro ano treinando pro esporte em si. Eu acho que eu estava preparado para fazer parte desse movimento, assim, sabe? Que da hora. Que da hora. Qual foi a assessoria que você entrou e como que foi esse começo? A primeira assessoria que eu entrei foi a Pix Brasil. Eu escolhi eles porque, na época, eu comecei a trabalhar com mídia social e, enfim, construção de comunidade na empresa que eu trabalhava. E aí eu acabei conhecendo alguns influenciadores que eu seguia lá e tal. E aí teve uma influenciadora, a Fê Pilege, que, puta, bastante gente conhece ela no meio do triatlo, da corrida e tal. Conheci ela e aí eu comecei a tirar algumas dúvidas, assim, que ela já era mais uma veterana ali do triatlo, já praticava há algum tempo. Comecei a trocar uma ideia com ela, tirar umas dúvidas. E aí ela foi a primeira pessoa assim que me ajudou a tomar algumas decisões, assim, sabe? E ela também estava nessa fase de trocar de assessoria e tudo mais. E ela acabou escolhendo eles e eu também fiz um teste e tal e curti. Então foi uma conexão aí, não era nenhum amigo assim do meu ciclo, mas foi uma pessoa que eu acabei conhecendo, ou até, sei lá, poderia não ter conhecido ela, poderia ter chamado alguma outra pessoa no Instagram para tirar dúvida e foi assim que rolou. Legal. Essa escolha de assessoria, inicialmente, independente do seu esporte, seja triatlon, corrida, ela acaba sendo uma grande aposta, assim. É uma Uhum. aposta mais, digamos assim, certa se você já conhece alguém e a pessoa faz a referência, mas mesmo que você conheça alguém, as pessoas têm estilo É. diferente, tipo, algumas assessorias vão ter uma pegada de performance, algumas vão ter mais de Uhum. comunidade, algumas vão ser um misto dos dois. Então, da hora. E aí, a sua rotina era como? Mudou muito? Como que foi esse período de profissionalização, digamos assim, de alguém que fazia triatlon intuitivo e foi pro Uhum. triatlon acompanhado? Isso é engraçado, cara, porque o triatlo intuitivo era muito. Treino de corrida era 5K. Sei lá, vou correr 5K e é isso aí, tô treinando corrida. A natação eu tinha mais noção e a bike era muito por tempo, assim. E aí quando eu entrei numa assessoria de triatlo, é, o treinador estava muito curioso em entender o meu potencial dentro do esporte, assim. E isso foi super legal. Acho que ele foi colocando alguns desafios, me ensinou alguns treinos de corrida, o porquê fazer aquele treino de corrida era importante para uma prova.
E eu também, o legal é que eu cheguei lá com um objetivo, né? Na hora que eu entrei na assessoria de triatlo, eu me inscrevi no 70.3 de Ironman. Então eu tive aí 8 meses de treinamento com esse objetivo estabelecido, assim. Então a gente focou no meu plano de desenvolvimento durante 8 meses até o meu primeiro meio Ironman. E aí, cara, foi um aprendizado enorme, assim. Primeiro eu aprendi os treinos do ciclismo, assim, que eu não tinha noção nenhuma. Primeiro até entender quais eram as minhas zonas de intensidade, e eu achava que tudo tinha que fazer muito forte, e na verdade era totalmente o contrário. O esporte de endurance no geral, isso vale muito para a corrida também, 80% dos seus treinos você vai fazer numa zona relativamente tranquila. E para mim isso era meio esquisito, assim. Eu nem sabia qual que era o meu tranquilo, qual que não era. Então, me ensinou muito a fazer treinos leves também, sabe? Isso eu não sabia como que funcionava antes, então isso foi muito legal. E de fato colocar uma rodagem assim de treino. Então, aquela rotina que eu tinha curtido no começo, né, de fazer parte de todos os dias treinar, acabou se tornando mais intensa e muito mais prazerosa, porque eu tinha, ao invés de, sei lá, meu treino de bike que era 45, 50 minutos, eu comecei a fazer 1h20, assim, sabe? Então, para mim, era mais desafiador e mais legal. Então, eu passava mais tempo naquela rotina que eu já tinha experimentado e curtido. Então, não foi um baita choque, assim, sabe? Não cheguei, cara, primeira semana treinando triatlo, nunca tinha treinado na vida, fiz, sei lá, 14 horas de treino. Não, eu já estava meio acostumado e fui meio que experimentando um pouquinho mais aquilo que eu tinha testado e gostado muito, assim, sabe? Então foi bem legal. E aí nesse primeiros 7 meses fazendo o meio Ironman, o meu treinador foi muito bom em me colocar desafios que ele achava que eu era capaz, assim, sabe? Porque eu não tinha noção nenhuma. Então a gente fez a minha primeira meia maratona, eu fiz algumas provas de corrida de 10K, eu fiz umas provinhas de duathlon também. E para mim eu não tinha noção nenhuma assim de pace, de tempo, mas o meu treinador ele soube instigar da melhor maneira possível, assim, sabe? Ele me colocava um desafio que eu não sabia se era difícil, se era fácil, se era capaz ou não, mas ele soube extrair assim o melhor de mim nesse meu primeiro ano. Eu acho que foi muito legal porque eu tive uma evolução, assim, sabe? Uma experiência muito boa. E eu acho que esse é o grande objetivo da assessoria de corrida, assim, né? De corrida não, da assessoria de esporte no geral. É entender o teu objetivo, o teu biotipo e tentar extrair o melhor de você. Então, eu confiei 100% na assessoria, eu fazia tudo o que ele mandava, todos os treinos, assim, meio que quase não faltava em nada, assim, porque eu gostava muito daquela rotina, e eu fui experimentando isso de extrair o melhor de mim, sem saber nem qual que era o meu potencial, assim, sabe? Então foi um início muito legal, assim, com a assessoria. Eles se dedicaram a mim nesse meu primeiro ano e eu também soube respeitar tudo que era proposto e foi uma experiência bem legal, assim, de iniciação no esporte. Cara, assessoria é maravilhoso. Eu entrei numa esse ano também e tá mudando muito o meu treino, assim. E um dos grandes choques que eu tive foi parecido com o seu, do tipo, treinar leve importa. Eu não entendia muito bem o porquê, assim. E aí, esses dias eu fui estudar o racional do treinar leve e, cara, faz muito sentido. Tipo, o racional é o seguinte: quando você treina leve na sua condição aeróbica, o que você tá fazendo é que você tá aumentando a sua eficiência de cardio, do seu sistema cardiorrespiratório. Então, na prática, você tá aumentando a eficiência do seu coração e pulmão em distribuir oxigênio pelos seus músculos que estão ali trabalhando. E aí existe um negócio que chama limiar de lactato, que é até aquilo que a gente estava testando naquele dia que a gente se conheceu, que é quando você começa a produzir mais ácido lático do que o seu corpo está sendo capaz de remover, e aí você começa a entrar em um estado de fadiga, então sua velocidade de fadiga aumenta bastante. Na prática, os treinos leves, eles desenvolvem a nossa capacidade cardiorrespiratória, então a gente consegue passar mais tempo, mesmo quando a gente está fazendo esforços fortes, nessa zona aeróbica. E o que acontece é, quando a gente desenvolve eficiência nessa zona aeróbica, nos treinos de tiro ou treinos intensos, a gente consegue entregar mais intensidade, porque a nossa recuperação acaba sendo melhor, pelo que eu entendi, e a gente tem, tipo,
endurance maior. Então, os treinos leves, eles acabam ajudando em endurance, e os treinos fortes desenvolvem, por exemplo, velocidade. Então, esse acaba sendo o racional do 80-20, que eu também ouvia falar, não botava fé. Quando entrei na assessoria, comecei a viver isso. E hoje, eu corro mais leve do que eu corria sem assessoria, e eu tô correndo muito mais rápido. Então, tipo, esses dias eu fiz uns 5K sub-20, e, cara, eu nunca nem sonhava em fazer isso, e antes meus treinos eram fortes, eu tava sempre treinando ali numa zona de batimento cardíaco próximo a 168, 170, que é uma zona meio, tipo, cinzenta, sabe? Não é tão forte, mas não é fraco. E, e aí agora, porra, a maior parte dos meus treinos eu tô ali 145, 138, porque está desenvolvendo endurance. Então foi um puta choque isso pra mim também, cara. É uma Isso é muito baita engraçado, né? vibe. Porque você fala assim, meu objetivo é correr mais rápido, então eu tenho que treinar mais rápido para correr mais rápido. Esse E é daí o depois você intuitivo vai. isso, né? Pois é, e aí depois você vai ver que não é bem assim, sabe? E é muito. Isso eu costumo falar para muitas pessoas, assim, quando a pessoa começa a correr, a nossa intuição é correr é rápido. Porque não existe correr devagar, correr é só rápido. E não é bem assim. Correr devagar te deixa mais rápido no final das contas. Porque você começa a treinar num nível mais tranquilo, e aí você começa a ver que esse tranquilo tá ficando cada vez mais tranquilo, cada vez mais tranquilo, cada vez melhor. E às vezes tá fácil para você, você fala assim, cara, eu tô correndo muito mais rápido, muito mais fácil. E é exatamente essa sensação de você ter uma capacidade cardiorrespiratória muito melhor e vai te deixando mais capacitado, assim. E é muito interessante, né, cara, quando você sente que o cardio está melhorando, assim, né? Você se sente muito seu batimento está mais controlado, e isso acontece de fato, assim, se você treinar algum exercício cardio durante um tempo, assim, em zona baixa, ele vai naturalmente melhorar. E é muito engraçado essa sensação, assim, até parece que não vai funcionar, mas chega uma hora que você fala assim, cara, de fato, tá dando certo. É uma baita vibe. Eu curto muito. Tanto que na época que eu tava treinando pra maratona, eu lembro de fazer aquele. Sabe aquele exercício que você bota uns. Não é exercício, é um. Você vai no médico, ele bota uns plug em você, assim, no seu peito e tal, e ele Eletrodos, vê como que tá seu. Como que tá seu coração. Na época que eu tava treinando pra maratona, eu acho que, tipo, meu batimento parado tava entre 41 e 45. O cara falou, cara, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô treinando pra uma maratona. Ele, tá, entendi. Tipo, é muito louco ver o cardio melhorando na prática. E outra coisa que eu tenho percebido é que o ato de correr lerdo, o ato de correr devagar e de manter os batimentos embaixo, é coisa de fato, corredores que estão, tipo, aprendendo o esporte de forma mais avançada. Tipo, raramente a gente vê um amador, tipo, que acabou de Aham. começar entendendo o que é correr leve. Tanto que eu tô aprendendo isso agora. Tipo, eu acho que esse trimestre todo, final do ano, a minha dedicação é aprender a correr leve, que segundo o meu treinador é deixar de ser um corredor com C minúsculo e virar corredor com C maiúsculo. Porque É isso aí. é de fato o que muda, tá ligado? E você comentou que você fez um 73. Eu sempre gosto de ouvir Aham. histórias de 73, porque eu acho que ele é um ponto de mudança grande na vida do triatleta. Como que foi isso? Foi legal, cara. O meu primeiro 70.3 foi o de São Paulo, no ano passado, ano de 2022. E para mim foi muito legal porque eu me preparei durante 8, 9 meses com e mais esse, sei lá, 6, 7 meses de triatlo intuitivo. E eu cheguei bem assim para fazer a prova. O meu intuito era esse, assim. É, é uma quando você treina para o 70.3, pelo menos para a primeira vez, você nunca fez essa distância antes no mesmo dia. Você pode ter corrido uma meia maratona para treinar, você pode ter treinado 90 km. E acho legal a gente falar da distância também. 70.3, uma distância de meio Ironman, que são 1.900 metros nadando, 90 quilômetros de bike e 21 quilômetros correndo. Então, eventualmente, você vai fazer isso separado nos treinos, mas é muito difícil de você fazer algo muito próximo disso em treino. Então, tem aquele frio na barriga do desconhecido, assim, sabe? De você não saber como o seu corpo vai reagir quando você fizer tudo isso no mesmo dia. Mas foi super legal, assim. O bom é que eu acabei escolhendo uma prova perto de casa, então eram dores de cabeça a menos, né? Porque o triatlo envolve muita logística, são muitos equipamentos. Como eu falei, tem muita coisa para dar errado aí nesse meio do caminho, e você tem que. E o pré-prova é bem tenso, né? Então
eu tá perto de casa facilitou pra caramba, pra lembrar de todos os equipamentos de natação, toda a nutrição, todos os equipamentos de bike, equipamentos de corrida e tudo que eu tinha que fazer durante o dia da prova. Então, eu fiz bem a prova, assim, eu consegui ter um desempenho legal. Tem gente que acaba não conseguindo fazer isso na primeira vez, porque é uma distância desafiadora, assim, de fato. E eu acabei que deu tudo certo, fiz bem, assim, a prova, consegui fazer o que eu estava planejando. E foi uma experiência muito legal, assim, cara, porque quando você termina os 90 quilômetros de bike, você põe o pé no chão e fala assim, cara, tem meia maratona pela frente. Eu já corri meia maratona e não foi tão fácil. E assim, é legal, sua cabeça fala assim, vambora, 21 quilômetros agora. Estamos aqui para acabar. E o legal é que na sua cabeça você pensa assim, cara, eu já nadei, eu já pedalei 90 quilômetros. Agora só falta correr pro abraço, né, cara? E a sensação durante a corrida do Ironman 70.3 é muito legal, porque você tem vários sentimentos, assim, quando você sai da bike, geralmente você fala assim, tô voando, porque a sua perna está muito acostumada a uma cadência do pedal, então a sua cadência do pedal é um pouco maior do que a da corrida, então você sai com essa sensação, você começa com uma cadência um pouco maior e você fala, uou, tô voando aqui, porque tô bem pra caramba, tô correndo rápido e tal. Mas dá os 5 quilômetros, você já recebe uma pancada do seu corpo falando assim, não é muito bem assim, cara, ainda falta muito tempo e a gente já tá cansado. E aí é aquilo que eu falei, você vai lidando com gestão de crise durante a prova. Geralmente, o 70.3 aqui no Brasil são 3 voltas de 7 quilômetros. Então, cada volta você tem uma sensação diferente. E o que me motiva muito durante essas provas é que a cada volta que você faz, você ganha uma pulseira. Então, o meu objetivo era, cara, só quero mais uma pulseira. Só quero mais uma pulseira, sabe? Eu ficava martelando isso na minha cabeça. Próxima pulseira, vambora, vambora, vambora. E isso é legal também. Essas pulseiras chamam a atenção. Sempre quando o pessoal vê nas fotos, todo mundo pergunta o que é. E é isso, elas funcionam para marcar as voltas da prova do triatlo. E o engraçado, cara, é que na última volta, assim, cara, acho que isso vale para qualquer prova de corrida, de triatlo. O final sempre vai ser difícil. Não esperar, tô super treinado, tal, agora 5K vai ficar fácil. Cara, o final vai ser difícil. Você vai achar que vai dar tudo errado. Você pode correr 42, 5, 10, Ironman, meu Ironman. O final vai ser duro, cara. O final vai ser duro. Por quê? Porque você tá se colocando numa situação desconfortável e faz parte do jogo. E o final é sempre engraçado, porque a parte da nutrição de uma prova da corrida, numa prova de Ironman, é diferente de uma de corrida no geral. Eles têm bastante coisa, assim, geralmente tem vários isotônicos, tem sachê de sal, tem água, tem gelo, tem Coca-Cola, tem Red Bull, tem bastante coisa. E no final, cara, é uma loucura que você joga Coca-Cola na cabeça, você toma água, puta, joga gelo no macaquinho, você tá fazendo de tudo, assim, você se apela. Vale tudo. É sal na cabeça, dentro do macaquinho, você, cara, vai embora e é isso aí. Então é uma sensação muito legal, assim, de você, cara, tô lidando com tudo isso aqui, mas vai dar certo de algum momento. E uma coisa muito legal também do 70.3 em São Paulo é a torcida. Cara, parece que quando você está fazendo uma prova de meio Ironman, eu imagino que de Ironman seja ainda mais, tudo é motivo para você querer chorar. Você olha assim, um cartaz, você fala assim, cara, esse cartaz é para mim, cara, tá muito, puta, eu tô aqui, tá muito difícil. Você vê tua família assim, você fala, nossa, cara, tô num momento muito duro, então você tá muito emotivo, assim, sabe? Isso é bem legal, isso é uma experiência muito foda, assim, que eu nunca tinha vivido na minha vida. E você, quando tá nesse desconforto, você tá se superando, e aí você vê ali algum abrigo de conforto, alguma coisa que te faz mexer o coração, é extremamente especial, assim, cara. E eu vivi tudo isso na minha primeira prova de meio Ironman, foi legal pra caramba. Que da hora, cara, que da hora. Tem algumas coisas daí que você falou que eu tenho a experiência também, apesar de não ter feito 73, e uma das coisas é, tipo,
achar âncoras pra te manter em movimento quando tá doendo muito, assim. E você falou da pulseira que você criou ali Aham. na hora que você viu, só quero uma próxima pulseira. Hoje, um mantra que eu tenho e que eu repito quando tá doendo muito tipo, encontrar meus amigos na linha de chegada. Então eu tenho a oportunidade de quase toda prova que eu vou correr ter algum amigo meu que vai na linha de chegada. E eu fico repetindo, eu preciso continuar correndo porque ele tá na linha de chegada, eu preciso continuar correndo porque eles estão na linha de chegada. E isso, tipo, ancora, assim, tipo, cara, quando você É. tá com muita dor, você acha alguma coisa. E foi exatamente assim na minha maratona também. Então, quando eu tava correndo os 42, porra, no 36, meu irmão, valia tudo. É isso Não aí. bebia coca há mais de um ano. Tinha uma boa alma entregando a coca no 36 e, porra, peguei a coca, joguei a coca na cara. Aí você tá correndo, eu tava correndo, 37 tinha uma criancinha com aquele power-up, sabe? Aqueles negocinho do Mario. Aham. Pô, eu falei assim, cara, essa criança veio aqui por mim. É Alguém, pra mim, cara, é é pra pra mim. mim essa criança, entendeu? Não sei quem que essa criança veio ver, mas fui eu, Uhum. definitivamente. Bate ali no negócio e você vai criando motivação. E eu acho que isso é É muito muito legal do legal. esporte. E você também comentou todo final é difícil. E É. até recentemente eu só tinha corrido longa distância, tipo meia maratona e maratona. E aí esses dias eu botei na cabeça de fazer uma prova de 5K, porque eu tô querendo desenvolver velocidade. Meu irmão, o quilômetro final de um 5K forte, juro por tudo que foi, acho que é o maior desconforto que eu já tive no esporte. E olha que, tipo assim, maior do que 42, maior do que correr os 21 com o pé quebrado. Porque, tipo, cara, eu queria vomitar. Eu queria literalmente É, parar, cara. vomitar ou desmaiar, assim. E é sempre difícil, porque a gente faz ser difícil. Porque essa é a vibe. É E isso no aí. fim é isso que a É gente isso aí, é curte. isso aí, cara. Sempre vai ser difícil, então vambora. Assim, não vai ter uma prova que você. Por mais que você fale assim, puta, eu vou fazer tranquilo. Você sempre vai querer dificultar um pouquinho e é isso. Não importa, o final sempre vai ser difícil e faz parte. Não tá difícil só pra você, cara. Tá difícil pra todo mundo ali. Então é isso. É isso mesmo, engole e continua. Que da hora, cara. Uhum. E pra encerrar aqui, o último tópico que eu queria abordar com você um pouco mais rápido do que os outros é sobre produção de conteúdo. Hoje você tem produzido bastante conteúdo, tanto TikTok, Instagram. Tem conteúdos que estão estourando bastante, por exemplo, o seu da natação foi um maravilhoso. Qual que foi a sua filosofia? Quando você começou a produzir conteúdo, como que você enxerga isso? Boa, legal. Primeiro, eu comecei a compartilhar com muita vergonha no meu Instagram um pouco da minha rotina, porque eu achava isso muito legal e eu queria que as pessoas fizessem parte disso, ou que alguém achasse legal, e que isso gerasse um assunto, ou gerasse alguma motivação para algum amigo meu ali que me seguia. Então eu comecei ali com muita vergonha no Instagram, mas enfim, tudo bem discreto, assim, meio que só mostrando um pouquinho de como era a rotina. E aí fui aprendendo um pouco, né? Eu comentei que eu trabalhei em uma empresa numa área de comunidade, então eu conheci bastante criador de conteúdo, e acho que pelo fato de ter conhecido essa turma e começar a acompanhar muita produção de conteúdo, isso acabou ficando um pouquinho mais natural para mim. Então eu quebrei um pouco dessa barreira de compartilhar algo da minha vida, compartilhar uma rotina, compartilhar algumas coisas que eu aprendi. E aí, e aí nesse ano eu comecei, alguns meses atrás, para ser bem sincero, acho que uns 4, 5 meses atrás, eu comecei a fazer conteúdo no TikTok. Isso foi bem libertador, assim, para mim. Porque o TikTok, ele tem um algoritmo que eu acho fascinante, assim. Porque ele entrega o seu vídeo para pessoas que não necessariamente te conhecem e que não necessariamente te seguem ou já viram alguma coisa sua. E isso tira muita barreira para você produzir também. Você nem sabe para quem que vai ser, quem que vai ver esse vídeo, quem que vai ver aquele conteúdo que você está colocando, e você só vai sentindo feedbacks de números ali, de nomes que no final são pessoas que é muito difícil você ter essa relação física assim. E aí foi rolando, eu comecei a compartilhar um pouco da minha rotina, eu tive um dos meus melhores amigos também começou a fazer nessa mesma época de um outro conteúdo, e a gente foi meio que trocando essa ideia, fomos começando a fazer, até que teve um vídeo que foi muito bem e foi me motivando a cada vez mais a fazer. E, e assim, o que me motivou bastante foi o algoritmo do TikTok. Assim, eu acho que é bem legal esse senso de apresentar novos conteúdos para novas pessoas que podem ser interessantes. O que é diferente do Instagram. Porque o Instagram, quando você começa o Instagram, seu Instagram pessoal, quem tá ali são seus amigos, né? Então você precisa da força daquelas pessoas
e aquelas pessoas podem não querer ver aquilo. E o TikTok, ele entrega para pessoas que têm interesse naquilo que você está postando. Então é muito mais direto ao ponto, assim, sabe? E aí isso acabou gerando uma bola de neve de pessoas do TikTok vindo pro meu Instagram, acabei compartilhando mais da minha rotina nos meus stories e tal. Eu separo um pouco dos conteúdos entre TikTok e Instagram, eu tenho uma pegada um pouco diferente em cada um deles. Mas eu tô curtindo pra caramba fazer isso, cara. Que da hora. Eu tenho sentido muito isso, assim, o Instagram, ele tem um algoritmo baseado em personalidade, enquanto o TikTok tem um algoritmo super democrático pra conteúdo. Então, por que que eu digo isso? Tipo, eu comecei pelo TikTok também, e o TikTok, porra, eu fazia numa época que tinha pouca gente falando de corrida, Uhum, eu peguei bem o comecinho ali, quando tinha eu, o Ian e a Eloá, basicamente, que é uma menina que uhum. parou de fazer. Porra, nessa época o conteúdo entregava muito organicamente. Tipo, eu não era. Porra, eu ainda não sou ninguém, mas na época eu era ninguém menos. Tipo, ninguém me conhecia em rede social. Meu Instagram era fechado. E Pô, ainda assim, você é tipo, o meus Gui, vídeos. cara. Você é o cara que correu a meia maratona com o pé quebrado, cara. Esse Todo cara mundo aí, conhece essa história. esse Mas é isso idiota, aí. cara, esse idiota. Então, mas é exatamente isso. Tipo, eu não tinha nenhuma relevância em audiência no Instagram, que seja, ou Uhum, em outra plataforma. E, tipo, meus conteúdos entregando pra um monte de gente nessa época. Porque o TikTok é isso, tipo, ele é uma plataforma de viralização de conteúdo. Então, nessa época, tipo assim, as pessoas zero sabiam que eu tinha Instagram, que muitas vezes as pessoas nem lembravam meu nome. Então, isso é até uma coisa relevante. Tipo, tem várias pessoas que é, aparecem sempre na minha For You. Eu vejo o conteúdo da pessoa, eu sei que eu gosto do conteúdo da pessoa, eu não tenho a menor ideia do exatamente. nome da pessoa. E o TikTok é uma plataforma democrática nesse sentido. Ela entrega o seu conteúdo se seu conteúdo fizer sentido para aquela pessoa, independente de quem você for. O Instagram ele tem uma pegada um pouco diferente. Tipo, conforme você vai criando uma relevância no seu perfil, o seu conteúdo, eu sinto que ele ganha tipo, um certo É isso aí. benefício. Então, independente do conteúdo ser, tipo, muito foda, ter os 3 primeiros segundos ali, o hook muito bom, um storytelling fudido, que é o que o TikTok exige para um conteúdo Isso. ser entregue, no Instagram, tipo, você começa a criar uma certa personalidade. Então, eu tenho essa interpretação que você tem também, eu acho É. muito divertido, mas como que é a sua filosofia hoje? Você falou que você faz diferente, como que é a sua Aham. cabeça para isso? Cara, o que que eu penso assim para fazer o conteúdo de TikTok? Primeiro que o TikTok ele é mais divertido assim, então ele te permite fazer algumas trends, você inventar alguma trend, alguma coisa, usar algum áudio. Então eu acho isso bem divertido assim de colocar isso nos vídeos assim, então eu curto e eu acho e assim o que eu penso no TikTok é, cara, como que eu consigo contar uma história ou como que eu consigo de alguma forma contribuir para a vida da pessoa. Então eu me imagino lá o Vinícius quando ele, sei lá, há 3 anos atrás, quando ele não sabia o que era corrida, não sabia o que era triatlon, quais eram as dúvidas dele. Então eu gosto de ter um conteúdo para iniciantes assim, bem básicos de que às vezes que cara, a gente vive uma bolha assim que você pode conhecer muita gente que faz um conteúdo como esse, você pode saber várias coisas muito de cor assim, mas para a maioria das pessoas o básico não é o básico assim, às vezes a primeira informação que ela está recebendo. Então eu gosto de pensar nisso assim, de como eu era há 2, 3 anos atrás e quais eram as minhas dúvidas e o que isso pode contribuir na vida dessa pessoa. E isso tem sido bem legal assim para mim, cara. Eu sei que eu vejo que bastante gente pensa nisso também, mas eu acho extremamente importante construir essa comunidade, porque a pessoa que vê o teu vídeo e aquilo de alguma maneira agrega assim para a vida dela, ela se sente bem. E esse é o grande objetivo, assim. Então eu tenho conteúdos que focam um pouco nessa parte de informação, quebrar alguns mitos, algumas barreiras assim que eu acho legal, pensando no Vinícius de alguns anos atrás. E eu curto fazer as trends, assim, algumas coisas que eu acho legal. E aí, com o tempo, eu quero cada vez mostrar um pouco mais da minha identidade, das coisas que eu faço, das coisas que eu curto. Então, acho que é meio que uma construção assim de comunidade. Cara, o meu grande objetivo, no geral, assim, em compartilhar tudo isso, é formar uma comunidade em que a gente consiga ter pessoas atingindo objetivos, conhecendo esporte, praticando, consumindo. Eu sou um cara que gosta muito de produtos no geral, assim.
Eu curto muito pesquisar sobre produtos de todos os hobbies que eu pratico, de tudo aquilo que eu estudo, e compartilhar essas informações. Assim. Então, acho que o grande objetivo é construir uma comunidade aí, construir pessoas que amem um pouco o esporte, que amem o triatlo, que conheçam o ciclismo, que conheçam a corrida, que curtam ali o meu jeito de ver um pouco essa rotina, a minha ótica sobre tudo isso, e ter uma comunidade que a gente consiga compartilhar. E isso é muito legal. Como eu consigo colocar a minha ótica, isso é mais pro Instagram, né, que eu coloco um pouco mais do meu visual, as coisas que eu curto. Tem muitas pessoas que se identificam assim com isso, e também eu vejo lá, tem um cara que mora, sei lá, em Fortaleza, e o cara curte estudar os produtos, os tênis, está começando a fazer também e tal. A gente tem vários interesses em comum. Então, acho que o objetivo no futuro é ter uma comunidade que a gente consiga trocar ideia, sabe? Que da hora. Mano, uma coisa que eu recomendo muito, caso você ainda não tenha feito, é um grupo tipo de WhatsApp ou Telegram com as pessoas que te acompanham. Juro, mudou minha vida sem exagero, assim. Tipo, faz uns 4 meses, mais talvez, que eu decidi criar um grupo de WhatsApp, assim. Falei assim, porra, vou criar um grupo de WhatsApp comunidade GM e vou divulgar em um vídeo. Fiz o grupo, divulguei em um vídeo, falei assim, ó, rapaziada, tô querendo conversar com vocês, pegar feedback dos vídeos, trocar uma ideia. Cola aí. O link do grupo tá na minha descrição. E, mano, eu achei que ia entrar, tipo, uns 10 pessoas. Você acha Entraram que não vai colar 200. ninguém, cara? Você acha que não vai. Pô, vai entrar Colaram minha mãe, 200 minha pessoas tia em no um grupo? dia, tá ligado? Pois é. E eu juro por tudo que é mais sagrado, a gente conversa todos os dias. E eu sou, tipo, uma É. das pessoas que menos fala no grupo. O grupo ficou super próximo. Dia 28 agora, inclusive, a gente marcou, tipo, uma corridona na USP, no Ibira. Eu quero Vai vir colar, hein? gente, Quero ir, tipo... quero ir. Vamos lá. Vou te chamar, vou te colocar. Tem até um convite no calendário. A galera vai, tipo, vir de outra cidade, pegar um hotel aqui perto do Ibira pra participar de, tipo, da corrida e do café da manhã. Cara, é bizarro. Cria um grupo Muito com a legal. galera e divulga despretensiosamente. Você vai se surpreender com quantas pessoas, tipo, os números, que muitas vezes pra gente é só número, são de fato É isso aí. pessoas que curtem a sua vibe, tipo, mano, é da hora. Eu acho uma vibe. E pra encerrar aqui, eu tenho algumas perguntas, no final vai ser mais rápido, mas tem uma específica que eu quero te fazer. Quando eu falei que eu ia gravar com você pra alguns amigos, eles me perguntaram, é o cara da ON? É o cara patrocinado da ON? E, porra, é muito chique isso ser patrocinado pela ON. Como que aconteceu isso, velho? Cara, isso é muito legal. No final do ano passado, eu fui convidado para um evento deles. Primeiro que eu fui fazendo algumas conexões, alguns amigos na corrida, no triatlo, algumas pessoas que já eram criadores de conteúdo e tal. Fui virando amigo da galera, e aí parece, sei lá, acho que o pessoal que eu fui compartilhando algumas coisas no Instagram, meio que comecei a divulgar que eu fazia o esporte e tal, mas eu era muito pequeno assim no Instagram, e hoje em dia os criadores de conteúdo menores eles têm uma relevância de proximidade com o público, e que as marcas começaram a perceber isso, e eu comecei a participar desse cluster aí de criadores de conteúdo menores de proximidade. Então eles me convidaram para um evento, para conhecer um tênis, a gente teve uma experiência super legal com a arte, a corrida e tal. Fiz parte desse rolê, conheci o pessoal da ON nesse dia, e aí na virada do ano de 2022 para 2023 foi o ano que eles anunciaram que eles estariam patrocinando o circuito do Ironman aqui no Brasil. E aí eles gostaram ali do meu perfil, da maneira como eu interagia, dos meus conteúdos e tal. E eu tive esse contato com eles e falei assim, pô, precisamos do Vini no time para divulgar essa nossa nova entrada de patrocínio no Ironman. Então, eles chegaram, fizeram enfim, eles montaram uma equipe para fazer esse trabalho, e rolou, cara. Foi um ano assim super legal, porque a ON cresceu demais esse ano, assim, né? É impressionante como eles conseguiram se inserir assim no mercado brasileiro. Acho que criou um gosto super legal, e eu fiz parte desse meio que primeiro grande ano assim da marca, sabe? Dei um pouco de sorte de estar ali no primeiro ano que eles entraram no Ironman, então para mim foi um ano, cara, dos sonhos, assim, poder fazer as provas com eles, ter várias experiências
no mundo do esporte, que eu nunca imaginei aquele cara lá que começou a fazer a natação na faculdade, nunca imaginei que fosse interagir com uma marca grande como essa, que fosse participar de eventos e provas que eram meu sonho um dia participar como o Ironman, junto de uma marca como essas, e foi super legal, cara. Tô curtindo pra caramba. Amo muito os produtos, amo muito os tênis. Esse primeiro ano, assim, foi legal pra caramba, cara. Fiquei bem feliz com essa parceria. Que da hora. Baita oportunidade mesmo. E aí, entrando agora numa sequência de perguntas um pouco mais rápidas, não sei algumas perguntas, não sei quantas, mas a primeira delas no dia que a gente se conheceu em um teste de 2.000 metros da Dobro. A Dobro propôs esse teste justamente para entender limiar de lactato. Como que é a sua cabeça sobre produção de conteúdo quando você tem algum evento assim? Você roteiriza antes? Como que funciona a sua cabeça no geral? Ou você só chega lá e faz? Eu geralmente roteirizo o que eu quero fazer, então eu penso muito sobre a história que eu quero contar, se é um daily, se é contar uma experiência que eu vou ter lá, se aquele evento, se aquela oportunidade faz parte de um grande objetivo e como que eu vou contar essa história. Então eu sempre penso plano A e plano B do que eu vou fazer naquele dia. E no dia é muito doido isso. Eu tenho muita dificuldade de lembrar de gravar e fazer tudo assim, sabe? Acho que eu tô pegando a manha disso ainda. Então tem várias coisas que eu falo assim, não, eu preciso ter um take em casa. Cara, eu nunca saio de casa, eu nunca gravo antes de sair de casa porque, sei lá, eu esqueço, eu tô tomando café da manhã, sei lá. Então eu ainda tenho dificuldade nisso, eu acho isso muito engraçado. Então os meus dailies aí, as minhas rotinas, eu sempre esqueço a primeira parte, já começa no vamos ver. Então rola essa roteirização e cada vez mais eu tô aprendendo que gravar demais e filmar e fotografar demais nunca é demais. Então, porque se é um momento único, cara, passou e é isso aí. Então eu sempre tento pensar nos dois, assim, porque no meu Instagram eu gosto de colocar uma estética que eu curto e no TikTok tem que ser uma parada imersiva e educacional de alguma maneira, a pessoa consiga entender o que está rolando ali. Então eu sempre penso um pouco nesses dois e no roteirinho que eu montei ali. Da hora. Próxima pergunta, essa vai ser cruel, cara. Se amanhã você tivesse que deixar de ser triatleta e escolher uma só modalidade pra continuar, qual seria e por quê? Cara, difícil, hein? Difícil. O triatlo é doideira porque você tá sempre num ciclo vicioso em que você odeia uma modalidade e você usa as outras duas pra deixar a sua rotina feliz. É sempre isso, sempre vai mudando. Mas puta, cara, essa é difícil. Mas eu acho que eu acho que eu escolheria a corrida, porque eu acho que a corrida é um esporte bem longevo assim na sua vida, sabe? Você consegue ter vários objetivos pro resto da sua vida e você ser feliz nessa jornada para sempre, assim. Uma das coisas que o Ironman e as provas de corrida me ensinaram é que você consegue fazer o esporte pro resto da sua vida, assim, é só você ver como que você quer levar isso. E esse é o meu grande mantra, assim, sabe? De levar o esporte com leveza e para sempre. Eu acho que a corrida é o esporte que eu conseguiria fazer isso muito bem. E corrida também tem corrida de montanha, dá para dar uma roubada aí nessa sua pergunta, sabe? Tem várias outras coisas que dá pra fazer. Top. E última pergunta dentre as complexas, uma prova que você sonha em fazer e você definitivamente ainda vai fazer na sua vida. Hoje, o meu sonho é fazer um mundial de meio Ironman. Eu sei que talvez não seja agora, esse ano que vem e tal, mas é uma experiência que eu quero viver, assim, de me classificar para um mundial de Ironman. Tem essa parte também, você precisa se classificar, você precisa estar bem ranqueado na sua categoria. O triatlo ele separa por categorias de idade, então você precisa ter alguma colocação ali em alguma prova que você faça que te garanta a vaga de fazer um mundial. E aí eu acho que essa deve ser uma experiência, assim, que eu vou contar para os meus netos, para os meus filhos, assim, sabe? Então um dia eu quero fazer isso. Eu tenho paciência, eu sei que uma hora vai chegar, mas é uma das coisas que estão ali na minha bucket list de fazer enquanto eu tô nessa. Foda. E por último, uma fácil. Quem quiser saber mais sobre você e te conhecer melhor, em quais arrobas você tá e em quais plataformas? Boa. No TikTok, Vinícius Saraiva, tudo junto. Agora eu acho que o S do Vinícius emenda no Saraiva, então é um S só. E no Instagram é Vinícius Saraiva, tudo junto.
Tá fácil de achar lá. Tenho playlist no Spotify, algumas coisas aí. Tudo com o meu nome vocês conseguem achar. Sempre divulgo aí também. Boa. Meu irmão, foi um prazer. Obrigado mesmo pelo tempo, pela disposição e pelo papo, velho.